Sejam bem-vindos ao estudo da lição de segunda-feira. E hoje o tema da lição é o melhor lugar. E aí eu te convido a falar aí de casa, colocar nos comentários qual que você acha que é o melhor lugar. Hoje eu estou aqui com a Iris, nossa convidada, diretora de escola sabatina, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse tema. Bem-vinda, Iris. Obrigada, estou muito feliz e vamos estudar mais a palavra de Deus. É isso, vou te convidar a não esquecer de se inscrever no nosso canal, liga o sininho para receber notificações, se inscreve também no nosso perfil do Instagram, que é Adventista_Rio, para você receber vídeos, para você receber conteúdos sobre o que a gente vai produzir aqui, sempre falando da palavra de Deus, do nosso referencial. E hoje a gente vai ter mais um estudo de como estudar a Bíblia. Vamos lá? Na lição de segunda-feira, ele nos faz uma pergunta assim logo de cara, que eu queria fazer inclusive para Iris. Iris, Jesus é o nosso exemplo perfeito em tudo, inclusive na vida devocional. O que aprendemos sobre os momentos com Jesus em Marcos 1, verso 35? Então vou te convidar aí a abrir a sua Bíblia de onde você estiver para a gente responder junto com a Iris. Marcos 1, 35 é um verso que diz assim, ó. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Iris, é muito legal, né? Ver que Jesus, ele se retirava de onde ele estava, procurava um lugar que fosse o mais silencioso possível, que no caso ali era o deserto, para simplesmente orar. Bizarro isso, né? Então, o que você acha que esse verso quer dizer pra gente? É curioso porque Jesus, sendo Deus, buscava esse relacionamento com o Pai, com Deus. E essa importância do lugar vazio, do lugar calmo, porque assim a mente consegue absorver melhor o conteúdo, o que está sendo lido. Você pode tentar, por exemplo, tentar ler um livro no ônibus, aquela barulhada, muita coisa acontecendo ao seu redor, você não consegue focar, não consegue prestar atenção. Então Jesus deixa esse exemplo maravilhoso para cada um de nós. Escolher um espaço tranquilo, um espaço onde você realmente vai poder focar, mergulhar naquele conteúdo. Então, é algo que a gente precisa buscar também, não ler de qualquer forma, não ler de forma corrida e nem ler em qualquer lugar que muitas das vezes só vai atrapalhar esse estudo. Eu achei curioso que a lição fala que esse lugar que Jesus buscava era um lugar solitário e silencioso. E é doido pensar na palavra solitário, porque a gente pensa em solitário como algo ruim, né? Tipo assim, ninguém quer ficar, enfim, solitário, sabe? Tipo, porque você fica sozinho, entre aspas. Mas assim, Deus, ele buscava esse lugar solitário e a lição coloca como tema que seria o melhor lugar. Então, às vezes, a gente está sozinho para os olhares do mundo, né? De quem realmente não dá lugar a Deus e tal. Você se sente como se não tivesse ninguém ali com você. Mas quando a gente está sozinho e a gente tem Deus, esse lugar solitário não é tão ruim assim. Na verdade, esse lugar solitário pode ser o melhor lugar. Quando a gente se retira para poder ficar junto com Deus, a gente não tem nenhuma pessoa ali física com a gente, mas a gente tem um Pai que é tão presente quanto se fosse um amigo. Ele está ali, ele está te ouvindo, ele vai falar com você da mesma forma. Então, esse lugar de, enfim, a gente pode falar talvez essa palavra meio solitude, que está muito em alta aí ultimamente, é um lugar que você está sozinho, você não tem ninguém ali com você, mas você tem certeza que existe um Deus que está contigo, que está no relacionamento com você, que está falando com você. Jesus, ele se retirava para poder falar com o Pai, mas ele também ouvia a voz de Deus. Então é uma conversa, né? É uma troca. Às vezes a gente também a gente se coloca no lugar de, nossa, quero só falar. Né? A gente às vezes só pede, só chega a Deus para pedir. Mas Deus, ele também está disposto a falar com a gente, principalmente através da palavra dele, né? Deus se faz na paz. Aonde tem paz, Deus está. Então, buscar a palavra dele nesse momento de você estar sozinho, como a Sara falou, ao olhar do mundo, mas estar com Deus, você se encontra preenchido nele, você encontra satisfação nele e na sua palavra. E se tiver um ambiente propício para isso, que muitas das vezes pode ser em meio à natureza, que é muito bom, que a gente já linka, né, com a criação também que Deus fez. A gente relembra, né, da natureza e das belezas naturais que o Senhor criou. Então, escolher esse lugar propício é, assim, de suma importância. E esse ato, né, de Jesus se retirar para poder falar com o Pai, a gente vê
que é uma coisa meio realmente de prioridade, né? De entender que aquilo ali era necessário para ele. Ele fazia isso com frequência para poder sustentar o tão difícil que era a vida na Terra, né? Jesus veio aqui, ele não se isentou de sofrer, não se isentou de passar por perseguição, inclusive ele foi muito mais perseguido que todos nós. Teve uma morte de cruz, que era uma morte, a pior morte da época, que era uma morte que você sofria demais, ficava ali definhando, enfim, perdendo sangue demais, sofrendo, sentindo dor. Então, Jesus, para poder passar por tudo que ele passou no tempo dele, de ser rejeitado, de ver pessoas que ele amava, porque ele amou a todos, inclusive aos inimigos dele, né? De ver pessoas que ele amava desprezando ele, desprezando a mensagem, tudo isso era uma carga muito grande para Jesus, mas graças a esse relacionamento com o Pai, ele tinha forças para continuar. Então, é algo que a gente também precisa ter em mente, assim. Às vezes a gente tem dias muito difíceis e eu não vou mentir para vocês, assim. Para mim é bem difícil aguentar todos os dias. Enfim, tem estresses do trabalho, da faculdade. É muito complicado, mas se a gente todo dia ter essa mesma ação de Jesus, que é o nosso referencial, o nosso exemplo, né? De ter essa comunhão com o Pai, as coisas ficam muito mais leves. E a gente entende, né? Por que Deus fala que o fardo dele é leve? Não é porque você não vai ter problema. É porque você realmente vai ter forças para sustentar esses problemas, porque você tem ali um relacionamento, uma comunhão com Cristo. E acaba virando um lugar de refúgio, porque nesse momento que a gente esquece um pouco esses problemas do dia a dia, da semana, a correria do trabalho, para focar no que é essencial, que é a palavra de Deus, que é estar mais perto dele justamente para suportar os fardos, as tentações, as provações que vão aparecer no nosso caminho. E Jesus, mesmo sendo Deus, buscava a presença de Deus. A gente precisa muito mais, sendo pecador. Então é algo que a gente precisa, sim, lutar e lutar, por mais que seja difícil. Pois é, e aí a lição ela traz uma pergunta que eu achei bem questionadora, assim, acho que nem tem muita resposta, que diz: se Jesus precisava disso para começar cada dia, quanto mais nós? Tipo, quem somos nós para não fazer o que Jesus fazia? Se Jesus tinha essa necessidade de ir até o Pai, de conversar, de separar esse tempo, né, de estar nesse lugar, imagina a gente, né, que é tão pecador, que, enfim, é tão problemático, que precisa tão mais de Deus do que Jesus precisava. Na pergunta de número 3 da lição, vai dizer assim: o que 1 Crônicas 16:11 diz sobre a forma como devemos buscar a Deus? Então, vou ler aqui o versículo que fala sobre, né? Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Então, não é só buscar de vez em quando, no culto de sábado, é buscar continuamente, todos os dias, se possível de manhã principalmente, né, para já começar o dia bem, mas buscar ele à tarde, buscar ele à noite. Daniel tinha esse hábito, né, de orar 3 vezes ao dia. E a oração está muito ligada também com a leitura da palavra de Deus. Então, ter esses momentos ao longo do dia também para buscar a palavra é sempre assim fundamental para esse relacionamento mesmo nunca esfriar. E é importante também você ter um lugar, né? Um lugar específico para você fazer isso. Às vezes pode ser uma cadeira que você se sinta um pouco mais confortável. Pode ser, talvez, na varandinha ali de casa, num lugar pertinho da janela. Enfim, é importante que você escolha um lugar que seja legal para você ter realmente uma paz e, enfim, que seja um lugar silencioso para você conseguir falar com Deus e conseguir ouvir a voz dele através da palavra, né? Quando a gente tem esse lugar, a gente se sente muito mais incentivado a estar lá várias vezes. É como Moisés falou, é um hábito, né? A gente vai criando o hábito de estar ali e aquele lugar se torna um lugar muito especial pra gente. E aí entra no tema da lição, que vira o melhor lugar. Existe uma música, né, na nossa igreja, na igreja adventista, que fala sobre o melhor lugar do mundo. E esse melhor lugar do mundo é com certeza aos pés do Salvador. Então, a gente ainda não pode estar presencialmente com Cristo, um dia a gente vai poder estar com Deus, por enquanto o pecado nos afasta, mas hoje você tem a oportunidade de chamar a Deus para poder estar contigo nesse melhor lugar do mundo, que é orando, que é lendo a palavra dele, que é tendo esse relacionamento constante, como a Iris falou aqui, com o nosso Pai. No meu caso, o meu lugar que eu tenho geralmente, né, para esse momento de devocional é no meu quarto mesmo, na escrivaninha ali sentada, escrevendo com a caneta, rabiscando bastante a Bíblia nos versos que mais me chamam a atenção, que mais tocam o meu coração. Então, assim, não tem
como você fugir, né? É algo assim muito maravilhoso você poder ter esse momento de parar e meditar na palavra de Deus. A lição também vai falar que mesmo que um dia você não consiga, pelo cansaço, pela correria, tem dias que a gente não está bem emocionalmente, quem sabe, para poder se dedicar nesse estudo. Mas assim, não conseguir um dia, tenta no outro, não conseguir no outro, tenta no outro, nunca deixe de tentar, né? Falando em hinos, né? Até tem um hino que fala não desistir. Então não podemos desistir dessa leitura que tanto enriquece a nossa alma, o nosso coração. É um estudo assim que vale a pena. Você nunca vai se arrepender de ler a Bíblia porque ela só traz coisas boas, é uma leitura positiva. E é importante que isso vire um hábito mesmo, né? Que todo dia você está ali tentando buscar mais a presença de Deus. E aí, para finalizar, a lição traz uma pergunta que eu vou te fazer para você refletir. Diz assim, ó, na última semana, quanto tempo você dedicou à oração e ao estudo da Bíblia? E o que sua resposta revela sobre as suas prioridades? Eu não dediquei o tanto quanto eu gostaria, então a gente precisa realmente rever todos os dias o quanto a gente está priorizando a Deus, o quanto a gente está priorizando esse relacionamento, mas sempre faço essa análise, assim, tô dedicando o suficiente, o tanto quanto eu acho que Deus merece do meu tempo, né? Porque às vezes a gente dedica, sei lá, 1 hora para uma série, mas quando é para Deus a gente quer dedicar só 5 minutinhos, né? Eu acho que uma oração rápida aqui de 30 segundos vai dar certo. Enfim, já vou estar com a minha lição feita nesse sentido de preciso fazer isso só porque eu tenho que fazer. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer realmente ser prioridade nas nossas vidas e que a gente possa sempre estar revendo nossos hábitos para que a gente tenha a constância de estar com Cristo todos os dias. Vamos orar para a gente finalizar esse momento maravilhoso que foi esse estudo e fechamos nossos olhos todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada que o Senhor nos lembra na Tua palavra que devemos buscar todos os dias ao Senhor. Não apenas quando queremos, não apenas em um dia da semana, como muitas das vezes nós fazemos, mas que nós possamos cada dia mais buscar continuamente o Teu poder, a Tua palavra, buscar um lugar que nos traga paz para também fazer essa leitura com calma, meditando em cada verso, em cada palavra e deixando o Espírito Santo tocar os corações. Que o Senhor possa abençoar todos que estão assistindo essa transmissão. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que bom que você ficou com a gente até o final. Não esquece de se inscrever, liga o sininho aí também para receber notificações. Se inscreve no nosso Instagram, Adventistas_Rio, que a gente espera lá para a gente conversar. Coloca aqui nos comentários o que você achou do tema da lição de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.